A sequência da história bíblica, lição de número 8, agora falando a respeito da segunda parte. Do período interbíblico ao tempo presente, mais de 2.400 anos de história, que moldaram o povo de Israel e prepararam o caminho para a vinda do Salvador. Então vejam aí, meus irmãos, o período interbíblico, ele corresponde a cerca de 400 a 430 anos de história, entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus. Essa página em branco que nós temos na Bíblia, né? É interessante uma história que eu já ouvi. Tinha um irmão que era meio místico, né? Então ele queria que Deus falasse com ele pela Bíblia, só que ele não tinha o hábito de ler a Bíblia. Ele consultava assim a Bíblia dessa forma. Então ele abria a Bíblia assim aleatoriamente para ver o que Deus tinha para falar com ele. Aí ele fez assim: Deus, fala comigo. Abriu a Bíblia e caiu na página em branco. Ele falou: hoje Deus não quer falar comigo. Hoje eu não tenho palavra de Deus para mim. Não, Deus, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse período, irmãos, interbíblico, ele é anunciado profeticamente no livro de Daniel, nos capítulos 11 ao 12. E é tão precisa as informações narradas por Daniel que alguns céticos acreditam que não foi Daniel que escreveu, mas sim um autor desconhecido, seria então um pseudo-epígrafe, e teria colocado o nome de Daniel para dar credibilidade. Mas nós somos crentes, nós acreditamos que Daniel escreveu da parte de Deus como um profeta, que sabe o futuro tanto como o passado, porque Deus está acima do tempo. Então a Judéia sob 3 impérios. Então nós temos a Judéia sobre o Império Persa, por volta do ano 536 ao 330 a.C. Foi marcado por um domínio tolerante. Judeus gozavam de considerável liberdade. Já temos também um segundo período, que é o período do Império Grego. O Antigo Testamento termina com o domínio persa. É a Pérsia que está governando. Já no período interbíblico nós vemos o domínio do Império Grego, 330 a 167 a.C., encabeçado por Alexandre o Grande, né, também chamado de Alexandre Magno, e os seus sucessores. Então temos a difusão da língua e culturas gregas. É o helenismo, né? Então, o grego tornou-se a língua universal, como o inglês dos nossos dias, né? Todo mundo falava o grego. E o Império Romano começou a governar a partir do ano 63 a.C. em diante. Dominação que perdurou por todo o período do Novo Testamento. Então, quando a gente fecha as páginas do Antigo Testamento, é o Império Persa. Mas abre no Novo Testamento, é o Império Romano. Então, é um lapso de tempo de mais de 400 anos. A gente precisa estudar esse período. Precisa. Então, as principais fontes que são extra-bíblicas, que narram esse período, é aquele livro chamado História dos Hebreus, do Flávio Josefo. Muito boa leitura. E também os livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. Então vão narrar o que aconteceu nesse período. Não são livros inspirados, irmãos, mas no tocante ao valor histórico, são muito relevantes. Entre 167 e 63 a.C., houve um breve intervalo de independência heróica sob os Macabeus. O único período em que Israel não esteve sob jugo estrangeiro durante toda a era interbíblica. Aqui então eu trago para vocês mais uma vez aquele mapa da Pérsia. Olha aqui onde ficava a capital da Pérsia, Suzã. Suzã é mencionado 3 vezes na Bíblia, né? Em Daniel, em Esther e Neemias. Aqui então eu viro o mapa e nós vemos a Grécia, né? O mapa do Império Grego, sob a liderança de Alexandre Grande. Então, Alexandre o Grande, irmãos, no intervalo de poucos anos, ele conquistou o mundo da época. Ele foi um gênio no tocante às estratégias militares. Então, ele só não avançou mais, de acordo com a história, para a Índia, avançou mais porque os seus homens se recusaram a avançar. Eles quiseram voltar, né? Então, Alexandre morre precocemente, com 33 anos,
E o seu reino, ele é dividido entre seus 4 generais: Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Muito novo mesmo. Aqui um resumo desse período nós temos, né? Em 332 a 323 a.C., então a Judéia estava ali sob o domínio direto de Alexandre, são 9 anos. 323 a 301 a.C., nós temos a alternação do domínio entre a Síria e o Egito. 301 a 198 a.C., sob o domínio exclusivo do Egito, entre os Ptolomeus. E 198 a 167 a.C., sob o domínio exclusivo da Síria, sobre os Seleucidas, incluindo Antíoco Epifânio, que era o anticristo do Antigo Testamento. Então, Seleuco I, ele governou a Síria, Ásia Menor e Babilônia, capital era Antioquia da Síria. Ptolomeu I governou sobre o Egito, cuja capital era Alexandria, fundou a dinastia dos Ptolomeus. Cassandro, Macedônia e Grécia, capitais Pela e Atenas, e Lisímaco, Trácia. Desses 4, irmãos, os mais importantes são Seleuco e Ptolomeu, porque a terra da Judéia ficou sob o domínio ora dos Ptolomeus, ora dos Seleucidas. E por causa da relação com os judeus, eles são mais destacados. Olha que interessante, quando a gente abre a Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 8 e versículo 8, nós encontramos uma profecia assombrosa sobre isso. E o bode, olha só, lembra que esse bode venceu o carneiro. O carneiro representa a Pérsia, o Império Medo-Persa. E o bode representa o Império Grego, sob a figura de Alexandre. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Essa ponta aqui representa Alexandre o Grande. Quando ele estava na sua maior força, foi quebrada. Então ele morreu precocemente, sem deixar herdeiros. Por isso, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Olha uma referência aos 4 generais aqui. Quando, do capítulo 7, nós vemos a representação do Império Grego, tem representação dos 4 times do Império, mas o Império Grego é representado por um leopardo alado, com 4 asas. Não é interessante isso? E Daniel está escrevendo, irmãos, muitos anos antes de tudo isso acontecer. Isso aqui é uma prova a favor das Escrituras, né? A Bíblia é o livro do Senhor, irmãos. Há um mapa que mostra como ficou essa divisão, né? Então nós vemos aqui, ó, as cores que destacam o local, o território de cada um desses 4 generais. Então, essa parte verde, na Macedônia, temos o território de Cassandro, a parte laranja, a Trácia, nós temos o território de Lisímaco, essa parte roxa no mapa, o território de Ptolomeu, e essa parte amarela aqui, principalmente na região da Síria, cuja capital era Antioquia, nós temos Seleuco. Então é importante nós nos familiarizarmos com isso. Aqui está a terra de Israel, irmãos. Então, ora ficava sob o domínio dos Ptolomeus, ora ficava sob o domínio dos Seleucidas. Um Ptolomeu que se destacou foi o Ptolomeu Filadelfo, porque ele que deu a ordem para a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, conhecida como... Essa é a vez que vocês falam, tá? Para ficar bonito na gravação. A tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego é a tradução chamada de Septuaginta. Septuaginta, tá certo? Outro Seleucida que se destacou também é o Epifanes, Antíoco Epifanes. Foi um homem cruel, irmãos, que tentou destruir os judeus. Durante esse período surgiram algumas seitas entre os judeus, né? Podemos destacar pelo menos 3, são os fariseus, saduceus e os essênios. Além de grupos políticos, né? Que surgiram no período interbíblico, tais como os zelotes e os herodianos também. Mas veja que interessante, os fariseus
Fariseu significa separado. Inicialmente zelosos pela pureza religiosa e pela fé em Jeová. Com o tempo tornaram-se ritualistas e hipócritas, como Jesus os descreveu. Eram fortemente nacionalistas. Esse é o termo correto. Saduceus. Justos é o significado do seu nome. Aristocratas e racionalistas. O texto bíblico diz que eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles eram os liberais da época, vamos dizer assim. Eles eram mais um grupo político do que religioso, essa é a verdade. Helenistas, adeptos da cultura grega. E os essênios. Os essênios não são mencionados na Bíblia, irmãos, mas pela história extra-bíblica nós sabemos que eles viveram naquele período. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, eles pertenciam aos essênios. Essênio significa piedosos, ordem monástica, ascética, que vivia nas proximidades do Mar Morto. Praticavam comunhão de bens e retiro espiritual. Origem ainda não plenamente esclarecida. Então, nem todas as respostas nós temos ao tratarmos desse povo. A revolta dos Macabeus, isso é um ponto muito interessante também da história. Eles trouxeram um período de independência desde 167 a 63 a.C., cerca de 100 anos. Antíoco Epifanes, que viveu por volta de 175 a 167 a.C., é o anticristo do Antigo Testamento. Assim como Hitler, ele tentou exterminar todos os judeus, assim como Amã, né? Desencadeou feroz perseguição, profanou o templo, erigiu o altar a Júpiter, imolou uma porca e decretou pena de morte para quem praticasse a circuncisão ou lesse as Escrituras. Olha só. Em resposta, o velho sacerdote Matatias de Modin levantou o brado de revolta em 167 a.C. com seus 5 filhos, João, Simão, Judas, o Macabeu, essa palavra Macabeu quer dizer martelo, Eleazar e Jonatas. Eles conseguiram vencer os gregos, irmãos, e eles purificaram o templo. Depois disso, surgiu a festa chamada Festa da Dedicação, Hanukkah, que Jesus participa dela no Novo Testamento, conforme o texto de João, capítulo 10, versículos 22 e 23. Então Judas ele conseguiu fazer a rededicação do templo. Assim como Esther, quando trouxe um grande livramento para o povo, e o pessoal começou a comemorar a festa do Purim, até hoje, temos também a Hanukkah, por causa desse grande acontecimento. Aqui é um mapa da extensão do Império Romano, porque após esse período, após o ano 63, nós vemos que o imperador Pompeu ele domina aquela região da Judéia. E olha quão grande foi a extensão do Império Romano. Aqui, ó, parte da Europa, aqui, ó, Espanha, né? Nós temos aqui parte da Ásia e o norte da África. Toda essa região do mundo do mar Mediterrâneo aqui, ó. Esse mapa, irmãos, é fundamental que a gente se familiarize com ele. Quando a gente fala de geografia bíblica, a gente vai utilizar bastante ele, porque nos ajuda a situar. As viagens missionárias do apóstolo Paulo estão todas envolvidas com isso aqui, irmãos. Quando Jonas quis fugir para Tarsis, tudo indica que Tarsis ficava na Espanha, extremidade do mundo conhecido. Olha que a Ásia Menor, Éfeso, Roma, né? No formato de uma bota, né? Norte da África, que é onde ficava Alexandria, ó, no Egito. Israel aqui, ó, nessa região. Então precisamos conhecer esse mapa aqui, nós precisamos nos familiarizar com ele. A Judéia sob o domínio romano. Então, a partir de 63 a.C., o general romano Pompeu capturou Jerusalém, encerrando o período de independência macabeia. A Judéia passou a integrar a província romana da Síria. Quem de fato controlava tudo nos bastidores era o idumeu Antípater, cujo filho Herodes ascenderia no trono em 37 a.C. Idumeu, irmãos, é a mesma coisa que edomita, tá? Lembra que Edom sempre teve uma inimizade com Israel? Desde o ventre, né? Esaú e Jacó lutavam no ventre. Os descendentes de Esaú eram os edomitas. Então nós vemos que essa inimizade perdurou até os dias do Novo Testamento. Nomeado pelo Senado romano rei da Judéia,
Herodes governaria com mão de ferro por mais de 3 décadas. Diz Watson, Herodes era idumeu por nascimento, judeu por profissão, romano por necessidade e grego por cultura. Você sabe que o termo Herodes é um título, né? Assim como César, Faraó, Quizar. Porque havia pelo menos 4 Herodes no Novo Testamento que se destacam, nós temos que conhecer. Esse Herodes aqui, que começa a governar a partir desse período, era o Herodes o Grande, que manda matar as crianças de Belém. Nós vamos ver que ele era um monstro. Ele era um homem terrível. Havia também o Herodes Antipas, aquele que zombou de Jesus e mandou matar João Batista. Havia o Herodes Agripa I, que foi morto, comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Mandou matar Tiago à espada e prender Pedro. E havia o Herodes Agripa II, que ouviu o discurso de defesa do apóstolo Paulo e que disse, por pouco você não me persuade a se tornar um cristão. Era o quase cristão. Um quase cristão é um completo perdido. Pensa comigo, quase não é suficiente. Imagina alguém que quase pegou o avião, quase pegou, perdeu. Alguém que quase passou na prova, quase passou, não passou. É quase. Então a gente não deve se contentar com o quase. Pior, né? Pior não chegar nem perto. Deixa o avião ir embora mesmo. Imagina a pessoa que chega bem perto da porta do céu, mas não entra. Não é o que Deus tem para nós, né? Meus irmãos, eu vou encerrar então. Tá faltando pouca coisa, tá? Só deixa eu mostrar esse mapa aqui para vocês, que interessante. Hoje foi a aula dos mapas, né? Assim, a terra de Israel estava dividida no tempo do Novo Testamento, irmãos. Olha que extraordinário. Aqui nós vemos essa região aqui da Traconites, governada por Filipe II. Então nós temos aqui, aqui era a Itureia, né? Traconites, Gaulanites, né? Então essa região era governada por Filipe II, região da Itureia. A região da Galileia, que é o norte, e da Pérea era governada por Herodes Antipas. Lembra que quando Pôncio Pilatos soube que Jesus era da Galileia, não é que ele havia nascido lá, mas ele cresceu em Cafarnaum, que ficava aqui na Galileia, ele então enviou Jesus para Herodes, querendo se livrar da questão. Nós temos aqui, o território governado por Pôncio Pilatos, que era um procurador romano. Então, o governador Pilatos governava sobre Samaria, Judéia e Idumeia. Interessante, né? Nós temos que se familiarizar com esse mapa aqui, que é fundamental para a gente compreender também o Novo Testamento. É fundamental. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim que Jesus estava deixando a Judéia e estava indo para a Galileia. João capítulo 4 fala assim, e era necessário que passasse por Samaria. Samaria está aqui no meio, Claro que havia rotas que desviavam, mas tecnicamente estava no meio. E Jesus tinha um plano com uma mulher ali, mas sobretudo com a cidade de salvar aquele povo, né? Então havia uma necessidade física, estava no meio, estava no trajeto, mas havia uma necessidade espiritual também, de salvação daquele povo.